Eu estava no meu gabinete quando vi essa cena ridícula de deputados bolsonaristas se amontoando numa tribuna falando sobre marmita vazia. Eu, na verdade, não ia nem responder, deputado Zeca Dirceu, porque primeiro foram covardes, deixaram a ordem do dia passar, quiseram fazer na calada da noite, escondidinho, quando não tinham as lideranças mais aqui. Mas eu vim de lá para falar para eles. Eles não têm autoridade alguma para falar de fome, para falar de comida. Os senhores esqueceram da fila do osso no governo do Bolsonaro? Sabe quais eram os números? 33 milhões de pessoas passando fome. Ah, exagero. Isso é o dado da ONU. Sabe o que significa? Deputada Érica, essa insegurança alimentar grave é aquela pessoa que não tem certeza que vai conseguir comer no outro dia. 33 milhões. Sabe quantos já saíram? 22 milhões saíram dessa condição deixada pelo governo do Bolsonaro. Qual a moral de vocês? Vocês votaram na reforma tributária contra zerar o imposto da cesta básica, senhores. Querem falar de inflação de alimentos? Sabe qual foi o número da inflação de alimentos em 4 anos do governo do Bolsonaro? 57%. 2 primeiros anos, 27%. Os 2 últimos, 21%. Quer saber, Tadeu Venere, como foi a inflação de alimentos nos 2 primeiros anos do governo Lula? 7,8%. O último ano do Bolsonaro, a inflação foi de 13,2%. Caiu, sabe para quanto? Para menos 0,52%. Esse ano teve uma inflação de 8%, menor do que a do Bolsonaro. Teve. Por quais motivos? A tragédia no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, deputado Ivan, é um grande produtor de alimentos no país. O maior produtor de arroz. Teve por causa da seca. Teve por causa do dólar. Só que nós temos um presidente que está trabalhando. Sabe o que o Lula fez? Chamou os bancos públicos. Discutiu no plano safra. Vamos dar financiamento para quem planta arroz e feijão com taxa menor de 1%, Ivan Valente. A produção de arroz vai aumentar 15 pontos. 15% esse ano. A produção de feijão, 5%. E aí vem a boa notícia. A inflação, agora de janeiro, foi de 0,16%. A menor inflação desde 1994. Isso eles não falam, porque eles só sabem gritar, não têm argumentos. Agora, eu acho que os senhores estão com essa marmita para levar para o Bolsonaro na prisão. Só pode ser isso. Porque falar de corrupção, esses senhores, qual é a autoridade de vocês? Deviam lavar a boca com sabão. Sabe que o Bolsonaro vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado, mas vai ser preso por corrupção. Os senhores esqueceram o roubo das joias. Aquilo é escandaloso. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, está lá o pai do Mauro Cid, general Lorena, dizendo o seguinte, que entregou o dinheiro em mãos para o Bolsonaro. Os senhores querem mais? Eu vi aqui, eu já passo o recado para os senhores, falando de um pacote anti-Janja. Não tem preocupação nenhuma com a Janja. Mas sabe qual é o requerimento que eu vou apresentar? De informação de um relatório da Polícia Federal. Tudo gravado, as mensagens. Teve uma hora, as contas de Michele Bolsonaro eram pagas com dinheiro da rachadinha e dinheiro de corrupção. Tem até o nome de uma empresa que tinha contrato da Codevasp, Cedro do Líbano. E o dinheiro chegava lá na conta dos assessores do tenente-coronel Mauro Cid, que pagava as despesas pessoais da Michele Bolsonaro. Venham com esse pacote anti-Janja que a gente sabe o que é que a gente sabe o que é que tem. É mais grave. A situação, deputado Ivan, era tão grave que teve uma hora, isso está tudo gravado no relatório da PF, que o tenente-coronel Mauro Cid liga para a assessora de Michele Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, vai dar errado. Isso aqui é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro com Queiroz. Aí a assessora da Michele diz o seguinte, não, eu falei com a dona Michele, ela tem os comprovantes de tudo que ela paga. Aí o tenente-coronel Mauro Cid diz, não é o que ela paga, é o dinheiro que entra para pagar, não é da conta de Bolsonaro. É escandaloso assim. Aí esses senhores vêm gritar com a marmita na mão, com a autoridade, podem se preparar. Encham essa marmita, porque nós somos humanistas. Levem bastante comida para Jair Bolsonaro, porque antes do carnaval, a Procuradoria-Geral da República vai denunciar essa turma. Rubem Júnior, você esteve na comissão daquele 8 de janeiro. Eles dizem que era uma turma, são senhoras que estavam naquele negócio e foram presas. O ministro Barroso, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ofereceram acordo de não persecução penal, ou seja,
As pessoas seriam soltas desde que fizessem duas coisas: 2 anos sem rede social e um curso sobre democracia. 90% não aceitou, porque são radicais que estão envolvidos naquele projeto. E a gente sabe que o 8 de janeiro não está separado da minuta do golpe. Basta ver o depoimento do comandante do Exército da Aeronáutica do próprio Bolsonaro confirmando tudo. A Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tudo isso fazia parte daquele pacote. Eu encerro perguntando aos patriotas: o que é que os senhores acharam do Trump tarifar 25% o aço e o alumínio? Prejudicar empregos aqui no Brasil, empresas brasileiras. Aonde está o Tarcísio? Os senhores com aquela América grande novamente. Cadê a palavra de vocês, patriotas? Falem, patriotas! Falem! Eu quero ver. Por isso que nós fizemos aquele boné, Brasil dos brasileiros. Nós vamos defender o Brasil, vamos defender as empresas brasileiras, vamos defender os empregos aqui. Atenção, urgente. Hugo Mota, o atual presidente da Câmara, não esconde o seu flerte com a extrema-direita. Já disse que no dia 8 de janeiro de 2023 não houve tentativa de golpe e promete ou indica que vai colocar para votar o projeto para anistiar os golpistas. E a extrema-direita se movimenta nos bastidores pedindo que essa votação aconteça antes do Carnaval, nas próximas semanas. Precisamos de mobilização popular, sem anistia. Por isso, eu peço que você marque alguém nessa postagem e que você venha para o nosso abaixo-assinado. Não é por revanchismo ou por vingança, é por memória, verdade e justiça. O objetivo deles, no fim, é livrar Bolsonaro e a sua cúpula autoritária, que envolve alguns generais, grandes empresários, políticos, ministros do ex-presidente. Eles querem livrar essa cúpula autoritária, violenta e perversa. Sem anistia, pessoal. Marca alguém nessa postagem. Vem com o nosso abaixo-assinado. Vamos ampliar a pressão popular. Bora pra cima, em defesa da democracia. Fraterno abraço, firme abraço. Presidente, eu fico ouvindo coisas nesse plenário que dá vontade de responder a tudo, mas é impossível em 3 minutos. Então eu vou focar em algo que me levou a essa inscrição, que é exatamente o que retorna à pauta a partir da questão do 8 de janeiro. Mas antes até de falar do 8 de janeiro, eu quero só lembrar aqui que hoje saiu uma nova pesquisa e que o presidente Lula ganha de todos os adversários em qualquer cenário em 2026. É a segunda pesquisa que sai dizendo isso, e é bom que os apressados que querem estimular golpes, parar o presidente Lula, se atentem para esse tipo de informação. Mas na questão do 8 de janeiro, presidente, é bom que a gente aqui relembre que houve uma CPMI desse Congresso Nacional que fez um relatório de 1.100 páginas, aprovado por ampla maioria na CPMI. E não foi uma CPMI pedida por nós, mas ele teve um relatório muito claro, mostrando que a tentativa de golpe do 8 de janeiro não foi só o 8 de janeiro, foi um processo construído a partir de setembro de 2021 e que tinha líder. E nós apontamos naquele relatório aprovado na CPMI que o líder era Jair Bolsonaro. E com ele, a sua trupe de generais de alta patente e algumas figuras envolvidas no mundo empresarial, inclusive um hacker. E com a participação de alguns deputados também. A Polícia Federal chega à mesma conclusão depois de 2 anos de investigação e diz: o líder principal da tentativa de golpe foi Jair Bolsonaro. E agora a PGR está para apresentar a sua denúncia, que eu espero e tenho a convicção de que irá no mesmo caminho. Então é importante que quem aqui duvide de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, que leiam esses documentos, aprofundem os seus estudos, conheçam os dados, tenham as informações, porque o 8 de janeiro foi construído desde que se começou a questionar a urna eletrônica, desde que Bolsonaro foi transformado em inelegível por ter usado o poder do Estado, poder econômico, os instrumentos oficiais, para divulgar internacionalmente a possível fraude na eleição brasileira. Desde que ele tem, inclusive, vários processos. Bolsonaro está sendo indiciado também por corrupção. Vamos repetir a palavra corrupção nas joias, corrupção na vacina e mais outros 22 processos.
Então, quem ainda duvida que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, que leiam esses documentos, que atentem para um processo de construção golpista no Brasil e não fiquem aqui com hipocrisia, que aliás continuam tentando dar golpes, a exemplo da referência maior de uma ditadura que se instalou nos Estados Unidos a partir de Donald Trump. E quero dizer, inclusive, ao presidente da Câmara, que eu respeito e admiro, que ele, que fez um discurso aqui realçando Ulisses Guimarães, colocando a voz de Ulisses aqui, que tem nojo à ditadura, que ele, como presidente da Câmara, também se aproxime desses documentos para afirmar em alto e bom som que não só foi tentativa de golpe, como tinha líder, como esses todos têm que ser punidos e responsabilizados. Obrigada, presidente. Muita gente está falando sobre isso, né? Que esse excremento aqui está reclamando que ele foi intimado pela Polícia Federal porque ele chamou o Fábio Shoa de cachorrinho do Alexandre de Moraes. Só que tem uma coisinha que realmente ninguém está comentando. E eu vou dizer o que. Esse cara que reclama tanto dos gastos públicos do Lula, foi para os Estados Unidos. Hoje é o quê? Isso foi segunda-feira. Ele foi para os Estados Unidos. Não tem nenhum mês que ele voltou de lá. E ele está indo lá para o quê? Negociação de apoio internacional para anistia aos envolvidos. De novo. Vocês acreditam nisso? Realmente, quem aqui acredita que ele foi lá para fazer isso? Não, ele foi lá para passear, viajar. E é como eu falei, uma pessoa que está reclamando tanto dos gastos do Lula e reclamando dos preços das coisas, né, como ele adora, porque ele é o grande defensor do povo, mas ele não tem problema em ficar gastando dinheiro público dessa maneira. Por quê? Ou o porquê que ninguém está falando exatamente disso. Isso é desperdício de dinheiro público. Mas aí tá, do dia Bananinha, de novo, viajando para os Estados Unidos. Mas é lógico, fica muito mais fácil também viajar quando você tem o presidente da Câmara, Hugo Mota, que agora quer que você trabalhe 6 por 1, enquanto eles estão trabalhando 1 por 6, por somente 4 horas. Vocês realmente... A população tem que aprender a votar. E não é votar para presidente, é votar para Câmara. Para de ficar votando em vagabundos como esse cara, Eduardo Bolsonaro, os irmãozinhos dele, Nicolas Chupetinha, Zé Trovão, e incluindo o Hugo Mota. Eu estou brigando muito para a criação de um partido político que seja decente, que tenha pelo menos uma postura honesta. Há 45 anos, o sonho de mudar o Brasil, de transformar o povo em protagonista da sua própria história ganhou vida. Nascia o PT, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O PT é fruto das lutas do povo e sua história é indissociável da história da democracia brasileira. Com o PT, os governos de Lula e Dilma marcaram a história nacional ao tirar o Brasil do mapa da fome e milhões da pobreza extrema. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Ampliando acesso à educação e à saúde, criando programas como Minha Casa Minha Vida, distribuindo renda e garantindo ao Brasil respeito e protagonismo no cenário internacional. Nos municípios e estados onde foi ou é governo, o PT ousou pensar a política com participação popular e inversão de prioridades, colocando os trabalhadores nos orçamentos. Nas tribunas pelo país, os parlamentares do PT são a voz em defesa de quem mais precisa. A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados faz parte dessa história, expressando a diversidade do povo brasileiro, dando voz às diferentes lutas, na defesa de direitos, na democracia e soberania e do projeto de transformação do Brasil liderado pelo presidente Lula. Nossa bancada segue conectada com suas raízes e o compromisso com o futuro se expressa na atenção aos tempos que mobilizam a sociedade brasileira e pela renovação da representação política por meio de jovens parlamentares. Com coragem, atuação dedicada e compromisso com o Brasil, a bancada do PT tem construído para transformar a esperança em conquistas reais. Viva o PT, viva o povo brasileiro! PT, 45 anos. Não há futuro justo sem democracia.